Bom dia, pessoal. Aqui é o poeta Roberto Canal de Batesia. Espero que todos vocês tenham um dia maravilhoso, abençoado por Deus. Hoje eu vou falar um pouquinho com vocês sobre a minha poesia, sabe? A minha poesia. Lembra que eu falei para você que tem algumas histórias do tempo da minha vida com a poesia, né? Durante o tempo que eu trabalhei, que até hoje trabalho, né? Então, existem várias histórias, né? Mas eu queria falar para vocês, gente, que a poesia é uma das partes da literatura mais discriminadas que existem, entendeu? Então o pessoal enfiou na cabeça, não adianta que não vai tirar. De poeta e louco, todo mundo tem um pouco, então, entendeu? É uma frase popular, tem um fundo de verdade, mas não é verdade, entendeu? Então, infelizmente, para muitas pessoas, é lógico que isso varia de país para país. Um poeta não é um escritor. Escritor é quem escreve um romance. Escritor é quem trabalha com prosa, contos, romance, ensaios, e outros, crônicas, entendeu? Então, o pessoal, eles não conseguem assimilar, cara, não sei porquê, cara, né? Que quem escreve um romance é romancista, quem escreve um conto é contista, quem escreve uma crônica é cronista, mas quem escreve uma poesia é um poeta, né? Não tem como falar poetista, entendeu? Então, é totalmente, assim, em grande parte, né, toda regra tem exceção. Lembra que eu falei que você, no meu trabalho, com a minha poesia, foram muito mais flores do que espinhos, graças a Deus. Mas continua sendo discriminada ainda no trabalho da gente, né? Então, assim, a poesia é uma parte da literatura discriminada. É uma pena. Esse vídeo hoje eu vou mostrar para vocês um poema bem recente, meu. Tem um título bem diferenciado, um título meio que... Esse título, é porque assim, não tem como eu atingir muitas pessoas com esse poema, né? Mostrar para muitas pessoas. Porque, cara, infelizmente, cara, eu já tenho experiência. Eu já postei no Facebook, no Instagram, poemas, gente, de alto nível literário, altíssimo. Desculpe a modéstia, né? Eu sou um poeta, né? Se eu fosse um poeta, entendeu? Que eu tenho um senso de autocrítica, então, se eu fosse um poeta que eu soubesse e tivesse consciência de que o que eu escrevo não é bonito, eu teria desistido. Eu tenho consciência, eu tenho um senso de autocrítica. Eu escrevo bem, a minha poesia é bonita, entendeu? Então, assim, quantas vezes eu postei um poema lindo no Facebook, daí 3 dias fui lá ver 6 curtidas. Aí outro cara vai lá e posta alguma coisa falando de sexo, de mulher, de tal, de não sei o que, uma bobageira danada. Você vai lá ver 3.000 curtidas, cara. Desanimador. Então, o artista nesse país, né? Faz eu lembrar falar para vocês um trechinho de um poema, que eu não lembro o nome do autor agora, que fala assim: bendito músico, bendito pintor, bendito artesão, bendito cantor, bendito ator. Aí ele vai citando várias expressões de arte, né? No final do texto ele fala assim: pobre de mim, poeta, que tem que trabalhar com a palavra. Entendeu? Então, esse poema tem um título meio que polêmico, assim, né? Muitas pessoas, quando conhecer o poema, poderão questionar. Mas isso nunca me impediu de escrever o que eu penso. Eu não posso deixar de escrever o que eu estou sentindo, porque talvez alguém vai questionar. Mas se questionar até melhor, que aí o poema fica mais conhecido. O poema chama Salmo 151. Ó Deus da minha vida, ouve o teu servo nesta escuridão.
de onde correm as águas que transbordam em meus olhos. Que queres, ó Deus do meu coração? Mais uma parada? Princípio de morte, ó Deus? Dize-me, ó Senhor. Canso-me de chorar, ó Deus de Israel, pelo país que vivo. Sorte triste, ó Senhor, sorte triste, ó Senhor. Que queres, Deus? Que queres desta alma triste? O fim? A partida triste? Dize-me, ó Senhor. Ó Deus de Sião, que queres do meu coração? A tristeza eterna? Da alma que teima em ser bela? Sou escravo do destino que para mim criaste. Mas, Senhor, me diga, por que separaste-me? Vou dormir em choro pelo meu país. Ó Senhor de guarida, até que me ouças nessa triste vida. Salmo 151, meu poema mais recente. Eu falei o mais recente, e depois em outros vídeos eu vou falar os mais antigos. A poesia nasce de uma maneira bem assim, diferenciada, né? Às vezes o poeta fica, eu por exemplo, né, fico um tempão sem escrever, outras vezes nasce 2, 3 poemas no mesmo dia. Depende muito do que eu estou vivendo, do que eu estou sentindo, entendeu? Eu lembro uma vez, não sei se vocês lembram quando tinha, antes do Facebook, tinha, lembra do Orkut? Então, aí eu participava de algumas comunidades de poetas lá, né? Aí tinha poetas lá de 2.000 poesias, já escrevi 600 poesias, já escrevi 1.000, então. Aí aquilo foi me, sabe? Aí um dia eu postei um pequeno poema bem curtinho assim. Não faço poesias aos montes, sou apenas andarilho eventual pelos arredores dessa terra de gigantes. Por isso, a minha poesia é rara e única. Aí postei, né? Aí os caras, todo mundo falou, porra, né? Então, dentro da literatura, assim como em outras situações, cara, não é a quantidade que importa, é qualidade. Melhor você escrever menos, né, um número menor de poesias, com a qualidade maior. Escrever 1.000 poesias. Né? Então, assim. Aí, só para terminar o vídeo, agora eu vou falar para vocês um tema que eu vou escrever, o próximo poema, que é um tema bem... Você sabe, o poeta, ele tem carta branca, cara. O poeta, ele vai onde não deveria até ir, às vezes, entendeu? Esses dias eu estava pensando assim, conversando com Deus, né? Senhor, foi dito, né? E Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Dentro desse contexto, né, comecei a perguntar para Deus, conversar com Ele. Falei, Senhor, onde está a nossa semelhança? Na putrefação? Não pode ser, porque o Senhor não morre. Na fome? Não pode ser, porque o Senhor não sente fome. Tudo indica que não. Na sede? Não pode ser, porque o Senhor não toma água, o Senhor não tem sede. Onde então, cara, está essa semelhança, cara? No formato? Também acho que não, porque o senhor não fica barrigudo depois que o senhor fica velho. Fui citando um monte de situações. Aí, Senhor, sobraram 2 situações que a gente pode ser parecido. Ou pode sentir algo parecido, que é a tristeza e a alegria. Né? É o que eu consegui descobrir, Senhor. Depois de peneirar tudo, eu consegui separar essas 2 situações, 2 sentimentos. Que aí sim nós podemos ter uma semelhança. A tristeza e a alegria.
E, Senhor, quando o Senhor fica triste, é porque eu causei a sua tristeza. Quando eu fico triste, é porque outras pessoas podem ter causado a minha tristeza e eu também posso ter causado a minha tristeza. E com a alegria a mesma coisa. É a semelhança que eu consegui achar. Onde está tanta semelhança? Né? Então, e Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Para você falar sobre esse assunto, a primeira coisa que tem que saber é o que significa a palavra imagem e o que significa a palavra semelhança. Então, eu vou escrever um poema dentro desse tema. Vai ficar bom pra caramba. É um tema profundo, cara. Tá bom, gente? Uma bela manhã para vocês. Que Deus abençoe vocês, entendendo? Que vocês sejam muito felizes nesse dia e para sempre. Né? Frase: ninguém que faz o mal para outra pessoa vai ser feliz. Não adianta. Não tem como eu plantar banana e colher tomate. Não tem jeito. Fiz o mal, vou colher o mal, cara. Entendendo? Então tem muitas pessoas iludidas. Fazem o mal para o outro, entristece o outro, faz o outro chorar, entendendo? Humilha, discrimina e acha que vai ser feliz. Não vai, cara. Pode ter uma felicidade momentânea, ilusória, mas a felicidade plena jamais será atingida. Fico todos com Deus. Beijo do poeta.